Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta aos estudos da Lei 8.625 de 93. Estamos chegando à reta final da Lei 8.625. Para você que está prestando o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma excelente oportunidade de acompanhar a parte teórica e também adquirir o nosso curso de questões. São 160 questões, o curso já está em andamento, já passamos para a aula número 4. E o site para você adquirir o curso é o www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre remoção, sobre promoção, sobre impugnação de vitaliciamento e nós já começamos o vídeo com o artigo de número 60. Vejam só, suspende-se até definitivo julgamento o exercício funcional de membro do Ministério Público quando antes do decurso do prazo de 2 anos, houver impugnação do seu vitaliciamento. Então, a suspensão em relação ao exercício funcional do membro do Ministério Público ocorrerá quando houver impugnação do vitaliciamento desse membro antes do decurso do prazo de 2 anos. Ok? A lei orgânica vai disciplinar o procedimento de impugnação, cabendo ao Conselho Superior do Ministério Público decidir, no prazo máximo de 60 dias, sobre o não vitaliciamento e ao Colégio de Procuradores, em 30 dias, eventual recurso. Então vamos lá. Sobre o procedimento de impugnação, o que nós precisamos ficar atentos? Cabe ao Conselho Superior decidir no prazo máximo de 60 dias a respeito do não vitaliciamento. Eventual recurso é por ordem do Colégio de Procuradores no prazo máximo de 30 dias, tá bom? Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional no caso de vitaliciamento. Então, enquanto ocorrer a tramitação da impugnação, não sofrerá redução dos vencimentos o membro. Ele receberá integralmente os seus vencimentos. Tá bom? O artigo 61 regulamenta para nós o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público. Tanto a promoção quanto a remoção deverá obedecer aos seguintes princípios. Quanto à promoção voluntária, ela ocorrerá por antiguidade e merecimento, de forma alternada de uma para outra entrância ou categoria, e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, aplicando-se por assemelhação o disposto lá no artigo 93, incisos 3º e 6º da Constituição. Tá bom? Apurar-se-á a antiguidade na entrância e o merecimento pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva. Vejam só, aqui a imparcialidade à tona, levando-se inclusive em conta a sua conduta, a operosidade, dedicação no exercício do cargo, presteza, segurança nas suas manifestações processuais, o número de vezes que já tenha participado de listas, bem como a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Tá bom? Além disso, temos a obrigatoriedade de promoção de promotor de justiça, isso aqui é importante, aquele que figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento. Quando isso ocorrer, nós teremos a obrigatoriedade de promoção. A promoção por merecimento, ela pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância ou categoria e ainda integrar o promotor de justiça a primeira 5ª parte da lista de antiguidade, exceto se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago ou quando o número limitado de membros do Ministério Público
inviabilizar a formação de lista tríplice. Então, falou em promoção por merecimento. Qual é o requisito primordial? 2 anos de exercício na respectiva entrância ou categoria e o promotor de justiça tem que integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Tá bom? Mais princípios. O inciso 5º. A lista de merecimento resultará dos 3 nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-se para alcançá-la a tantas votações quantas necessárias, examinados, em primeiro lugar, os nomes dos remanescentes de lista anterior. Então, a lista de merecimento ela é formada pelos 3 nomes mais votados. Não sendo o caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a competência ao Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? Artigo 62. Verificada a vaga para remoção ou para promoção, o Conselho Superior expedirá, no prazo máximo de 60 dias, edital para preencher o cargo vago, salvo se ainda não instalado. Então, veja, surgiu a vaga. O Conselho Superior, no prazo máximo de 60 dias, vai publicar um edital para preencher aquele cargo. Para cada vaga destinada ao preenchimento por remoção ou promoção, será expedido um edital distinto sucessivamente, com a indicação do cargo correspondente à vaga a ser preenchida. Então, para cada vaga, nós temos ali um edital distinto. Então, nós temos uma vaga, um edital distinto. Outra vaga, outro edital distinto. Artigo 64. Será permitida a remoção por permuta, ou seja, aquela troca entre um e outro membro do Ministério Público, da mesma entrância ou categoria, observado. Primeiro, tem que ter um pedido escrito e de forma conjunta, portanto, ambos os membros precisam solicitar. A renovação de remoção por permuta somente permitida após o decurso de 2 anos, então, para uma nova permuta após o decurso de 2 anos, e que a remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo. Então, aqui nós temos alguns requisitos que precisam ser observados. A lei orgânica poderá prever a substituição por convocação em caso de licença do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções junto à Procuradoria ou Promotoria de Justiça, somente podendo ser convocados membros do Ministério Público. Tá certo? O artigo 66 ele fala sobre reintegração. Vamos verificar o conceito? O que é reintegração? Olha, houve uma sentença transitada em julgado e ao retorno do membro do Ministério Público ao cargo, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão do afastamento, inclusive a contagem do tempo de serviço. Reintegrou o membro do Ministério Público por conta de uma sentença transitada em julgado. Ele retorna ao cargo. Achando-se aquele cargo provido, no qual será reintegrado, o membro do Ministério Público, o seu ocupante passa para a disponibilidade, até que ele seja aproveitado. O membro reintegrado será submetido à inspeção médica e, se ele for considerado incapaz, ele será aposentado compulsoriamente, tá? Com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. Certo? Então, esse é o instituto da reintegração. Reversão, lembre-se, o V aqui de velhinho, eu estou falando dos aposentados. A reversão, ela ocorrerá na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público em vaga a ser provida pelo critério de merecimento. Então, nós temos o retorno do membro que estava aposentado, ele retorna, então, ao Ministério Público. Por fim, o aproveitamento, lembra quando nós falamos sobre a reintegração, aí tinha aquele ocupante que passa para disponibilidade até posterior aproveitamento? O aproveitamento é o retorno do membro do Ministério Público em disponibilidade
ao exercício funcional. Esse membro ele será aproveitado no órgão de execução que ocupava quando posto em disponibilidade, exceto se aceitar outro cargo, no caso, de igual entrância ou categoria, ou se ainda for promovido. Ao retornar à atividade, será o membro submetido à inspeção médica também, e se ele for julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria direito se efetivado o seu retorno. Então, esse aqui é o Instituto do Aproveitamento. Desta forma, a gente encerra essas partes principais da Lei 8.625, passaremos agora para as disposições finais, vou ali trazer alguns artigos que são relevantes. Qualquer dúvida você pode mandar por e-mail, pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, tá certo? Dê o seu like, passe no nosso site e adquira o curso de questões. Bons estudos!